Tinha, segura um pouco aí comigo que eu falei agora há pouco para você que nós iríamos conversar com o doutor Adriano, delegado de polícia, e que eu falei meio-dia e reitero agora, ouvindo ele com uma melhor qualidade. O advogado de defesa daquele homem de 57 anos que matou uma criança espera provar que aquele homem não tem 100% da sanidade. O que acontece é, o delegado de polícia está trabalhando para instaurar um inquérito de tal forma. O delegado está instaurando um inquérito para provar de tal forma que esse homem pode sim responder pelos atos. Delegado Adriano está comigo já aqui, vamos dividir tela com ele? Doutor Adriano, espero que o senhor esteja me ouvindo bem para que dê tudo certo na nossa transmissão. Boa noite para o senhor. Muito boa noite, Nader. Boa noite a todos que participam desse excelente programa jornalístico Cidade Alerta, Maringá. Meio-dia falando com o senhor ali naquela de forma rápida, a gente conseguiu entender basicamente que o objetivo do senhor é provar que esse homem pode sim responder pelos atos praticados e de que ele pode sim responder pela morte daquela criança literalmente assassinada no acidente de trânsito no ano passado. Sim, certamente será uma estratégia que vai ser levada a efeito pelo Dr. Ragioto, né, na medida em que já se está ventilando a dependência química do preso, né, em cocaína, em álcool. Ah, meu Deus do céu, né? E aí o cidadão de bem, o pai de família que perde o filho, não há como compactuar com isso, doutor. Eu até citei aqui que não é obrigação do senhor se preocupar com isso. É instaurar o inquérito e passar para frente. Mas eu acho que como pai de família, como cidadão pagador de impostos, não dá para compactuar com uma situação dessa, não é, doutor? É uma situação, veja bem, Nader, é uma situação gravíssima. Ele foi beneficiado em sede de HC pela liberdade, mostrou a nosso juízo não ser digno de responder em liberdade, na medida em que descumpriu simultaneamente duas das restrições, as mais importantes impostas, né? Que eram? O recolhimento domiciliar e a não utilização de veículo automotor. Ou seja, ele tinha que estar em casa antes das 8 da noite e não poderia dirigir veículo automotor para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Exatamente. Ele se envolve em novo acidente automobilístico, sendo levado à unidade de pronto atendimento na cidade em que reside, Marialva. Lá ele desacatou profissionais de saúde que realizavam os primeiros cuidados com ele, tá? Ele saiu e, em sendo assim, o Ministério Público, através da 2ª Promotoria, titularizada pelo Dr. Marcelo, promotor de Justiça, levou a conhecimento do Judiciário o descumprimento dessas restrições impostas e ontem, como eu falei, foi expedido o mandado de prisão, né? Nós demos cumprimento a esse mandado de forma bem célere, em respeito a toda a população, em especial aos pais da criança Rian. Doutor, isso me chamou a atenção e aí eu quero aqui abrir um parêntese, né? O senhor até falou sobre isso, né? Mexeu tanto com vocês que vocês, de forma célere, foram cumprir esse mandato após até, ou era próximo das 18 horas, o que normalmente a comunidade, a população não está acostumado a acontecer. Mas o senhor entendia que se fazia necessário o cumprimento daquele mandato de forma urgente. Na verdade, houve uma alteração na legislação processual, porque o cumprimento por força de dispositivo constitucional de mandados de busca, ele só pode se dar no interior de residências, né, durante o dia. Então, o conceito de dia, ele era interpretado de forma elástica. Então, foi alterada a legislação processual e hoje se permite o cumprimento ali até às 21 horas, sendo dada elasticidade a esse conceito. Imediatamente, depois da comunicação do promotor de justiça, eu reuni a equipe, tá? Nós fomos em 2 equipes e conseguimos achar ele. Já tinha sido solicitado o socorro pelo SAMU, tá? Inclusive a ambulância estava lá. Ele, quando viu os policiais se aproximando, certamente já saberia que ali iria ser cumprido o mandado de prisão. Dispensou os primeiros cuidados,
foi detectado pela equipe de socorristas que ele havia ingerido medicação de uso contínuo de forma excessiva. Foi prestado novamente o atendimento a ele, os policiais de Sarandi deslocaram ele até a unidade de pronto atendimento em Marialva, cidade onde foi dado esse cumprimento ao mandado de prisão. Lá foi feita a lavagem estomacal em respeito à saúde do preso, né? E por volta das 22 horas, ele retornou e foi custodiado na cadeia pública de Sarandi. Ele estava bastante exaltado, uma das equipes de reportagem, inclusive, pronunciou ali xingamentos, tá? Para nossa surpresa, hoje, ao retornar por início do expediente, Nader, nós fomos procuradas por 2 mulheres, tá? Que já mantiveram ali uma relação familiar, participaram da entidade familiar de Plínio José. Não, pode continuar, eu estou atento aqui porque eu estou vendo aonde vai parar isso aí. Pode ir, por favor. Então, eles participaram ali, já foram pessoas da família, né? Hoje a senhora não mantém mais vínculo conjugal com ele, mas elas estavam aterrorizadas e com bastante temor e discorreram ali não só, tá, a questão de crimes de trânsito, mas crimes praticados em situação de violência doméstica, que são situações sob albergue ali da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, e daí nós nos dispusemos a ouvi-las. Foi requerida a medida protetiva, encaminhada já ao Poder Judiciário no início da tarde de hoje, e na declaração, no depoimento, essas vítimas relatam ali ameaças, tá? Falando que ia tirar a vida, agressões com arma branca, tá? Aí, Da parte do senhor Plínio, e a extrema dependência químico-psíquica, né, de Plínio José Cesso. Fatores ali que certamente agravarão a situação dele. Olha, eu vou finalizar essa conversa com o senhor com 2 mensagens que eu vejo aqui no YouTube falando do trabalho do senhor, doutor. Primeiro, o Devani Nilson diz, olha, se ele não tem 100% de sanidade, ele tem que ficar no manicômio. Vai esperar ele fazer mais vítimas no trânsito? Será que a justiça vai esperar? E o Edson que diz, né? Faz lavagem estomacal desse traste? Não, dá 500 ml de óleo de ricínio. Rícino, né? Rícino, não estou acreditando. Desculpe pelo riso, eu não consegui aqui me controlar, peço desculpa a você. Nada, doutor, que isso, o senhor é ser humano, é pai, isso demonstra a sua sensibilidade. Pelo comentário do telespectador, mas assim, nós temos dever também de preservar ao telespectador, né, que enviou a mensagem, preservar pela vida do preso. Inclusive, se acontece algo e ele está sob nossa custódia, nós respondemos, né? Inclusive, o policial responde pela omissão, nada culposa. E ainda pode responder não só por isso, como também por um processo administrativo disciplinar, e faz com que a gente também acabe tendo que responder e pagando aí de 5 a 15, 20, 30 mil para quem não merece nem estar na rua. Doutor Adriano, eu sei que eu te atrapalhei, não vou dizer o que você ia fazer, mas te atrapalhei, mas confesso que depois das 8 estou chegando aí para provar, para saber se vai estar bem assada, tá bom? Tá bom, quem me dera. Hoje tem jogo do nosso Flamengo, mas quem me dera. Hoje tá não é dia. Um abraço, doutor, obrigado pela participação do senhor, parabéns. Sou fã do trabalho do senhor. Agradeço aí a gentileza. Sou fã do trabalho do doutor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Um abraço. Está aí, então, o doutor Adriano Garcia, delegado de polícia de Sarandi. Sou fã desse delegado, falo muito dele aqui, você já acompanhou, né? É um prazer falar quando a gente vê que um delegado se importa com a população. E a gente fala isso de boca cheia. E eu sempre digo aqui, né? Existem delegados e delegados que instauram inquéritos e brigam pela justiça. Tem aqueles que estão ali pelo salário. E a gente sabe que isso é verdade.